Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz. Agradeço a você que está assistindo e que está participando de um modo geral. Meu muito obrigado e que a luz seja perene em seu viver. Nosso tema hoje é a cultura romana. Nosso objetivo é identificar alguns aspectos da cultura romana no contexto da cultura ocidental cristã. Segundo Andrade, para entender os arranjos da cultura romana, é preciso estar atento ao conjunto de formas de expressão cultural agregado na cultura romana. No fundo, segundo o historiador, a cultura romana é formada por organismos originais e organismos não originais. O elemento mais original da cultura romana é o direito, um exemplo expressivo da organização do Estado imperial, expansionista, conquistador, pois permitiu a resolução de conflitos e o convívio de povos diferentes em várias situações políticas, geográficas, culturais e assim por diante. Os princípios discutidos pelo direito romano atendem à sua necessidade administrativa, que muito superou todo o mundo conhecido, toda a civilização conhecida na antiguidade clássica. O direito romano, segundo os estudiosos, contemplava o espaço público e o espaço privado, podendo ser dividido em três áreas: jus civile, direito dos cidadãos romano; jus gentium, direito comum a todos os povos; jus naturale, regras da natureza comum a todos os seres humanos. Porém, a parte mais interessante no contexto do direito romano e mais significativa era o direito agrário. Segundo Funari, a arte romana tem pouca originalidade. Em seus primórdios, caracterizava-se pela influência etrusca e das colônias da Magna Grécia. Posteriormente, vai ser marcada pela influência helenística que aparece nas principais construções romanas, como, por exemplo, arcos triunfais, arquedutos, teatros, anfiteatros, círculos, termas, bem como nas esculturas e nas pinturas. Mesmo inicialmente reproduzindo muitas cópias, ou seja, plagiando a cultura romana, a cultura grega, a partir da arte, vai passar a produzir seus aspectos originais. Na visão de Andrade, a escultura romana se destaca pelas representações e pelas formas humanas, com base nas figuras humanas reais, tanto no sentido da autoajuda como no sentido da crítica. Por outro lado, nas pinturas, embora poucas tenham-nos sido legadas, destaca-se os afrescos e os retratos. De um modo geral, a cultura grega ou a cultura romana é fruto de uma mistura entre o mundo grego e o mundo romano. Dentro da cultura romana, a mitologia, a exemplo da Grécia, é um fator primordial e se define como um conjunto de crenças, histórias, mitos, lendas que foram sendo contadas pelos romanos de geração em geração, aquilo que os historiadores chamam de tradição oral. Elas foram sendo repassadas oralmente, rezada, cantada, floreada, de geração em geração. Assim, as lendas que compunham a mitologia romana
estava baseada em relatos sobre a origem de Roma, sobre os deuses, sobre os homens e principalmente sobre os fenômenos da natureza. Porém, o centro da mitologia romana estava associada à criação de Roma por Rômulo e Remo. Na visão dos livros didáticos, o aspecto mais atrativo da cultura romana é a arquitetura, que ao longo da história sofreu forte influência etrusca e foi marcada por construções que faziam arcos e abóbodas, como é o caso do famoso Coliseu, um enorme anfiteatro construído por ordem do imperador Vespasiano. Nele cabia aproximadamente 50.000 pessoas. Ele era destinado à apresentação de peças teatrais e jogos de gladiadores, uma disputa entre homens escravizados que combatiam entre si ou contra animais perigosos, que muitas vezes tinham por resultado a morte. Cabia à plateia, com a indicação do dedo polegar para baixo ou para cima, para condenar ou perdoar o vencedor ou o perdedor. Também nessas arenas tipo Coliseu, muitos cristãos foram alvos de perseguição, foram alvos de morte para satisfazer a chamada política do pão e círculo, que foi bastante utilizada no contexto da civilização romana. A formatação da cultura romana está associada ao latim. Era a única língua aceita para a comunicação estatal, oficial, e era responsável por diferenciar, por selar quem era ou não romano, ou seja, os romanos diferenciava os romanos dos bárbaros, dos não civilizados. Havia outras línguas faladas em território conquistado pelo povo romano, como, por exemplo, o etrusco, o asco, o celta, o púnico, o egípcio, o aramaico e outros dentro do grandioso território que foi formado pelos romanos. Porém, a única língua aceita para inscrição de livros e outros vinculado à civilização romana era o latim. Com a expansão romana, os soldados também passaram a vulgarizar, ou seja, a misturar o latim com outros dialetos dos povos dominados, originando-se as chamadas línguas neolatinas, como, por exemplo, o francês, o português e o espanhol. Enfim, a maior contribuição da cultura romana ou da civilização romana no sentido cultural foi no setor literário. Na poesia, destaca-se Ovídio, Virgílio, Marcial, Juvenal, Horácio. Na filosofia, tivemos Plínio, Sêneca, Marco Aurélio. Na oratória, Cícero, o grande orador. Na história, destaca Tito Livio, Tácito, Salustio, Suétone, Políbio. Enfim, durante a crise do Baixo Império, aparecem grandes personalidades vinculadas ao mundo cristão. Por exemplo, São Jerônimo, que vai organizar a Bíblia em capítulos e versículos, e Santo Agostinho, que é considerado o pai da teologia cristã. Para encerrar nossa fala sobre a cultura romana, quero deixar uma frase do literato filósofo Sêneca, que diz que tudo que vem do ser humano, tanto de bom quanto de ruim, é normal.
Meu muito obrigado, dê uma joinha, critica e pode curtir. Meu muito obrigado e vamos que vamos.